Comissão Europeia está a preparar as bases técnicas e jurídicas para efetuar o primeiro pagamento à Ucrânia, ao abrigo do empréstimo de 90 mil milhões de euros, assim que a Hungria levantar o seu veto, na esperança de proteger o orçamento do país devastado pela guerra de cortes dolorosos. O Executivo revelou na quarta-feira o primeiro de 4 documentos que sustentam o programa de assistência. Once we have all the relevant elements in place, we can draw on the funds that we have in our liquidity pool and make the first disbursement. So this is really not going to hold up the procedure. A dotação para 2026 será de 45 mil milhões de euros. Os restantes 45 mil milhões serão atribuídos em 2027, mesmo que os pagamentos possam continuar para além da data limite. No entanto, por enquanto, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán está a bloquear esta ajuda financeira devido a um litígio relacionado com o oleoduto Druzhba. Kiev afirma que a infraestrutura está gravemente danificada e precisa de ser reparada após um ataque com drones russos, enquanto Budapeste afirma que foi deliberadamente encerrada para influenciar o resultado das eleições de 12 de abril. Se Viktor Orbán for reeleito e continuar a bloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros destinados à Ucrânia, a União Europeia terá de reconsiderar a utilização de ativos russos congelados para apoiar a luta dos ucranianos. A posição é clara e foi avançada por Kaja Kallas durante uma visita a Kiev. A alta representante da União Europeia deslocou-se à Ucrânia com vários chefes da diplomacia do bloco para assinalar o 4º aniversário do massacre de Bucha. The loan that we are working right now to deliver, that we agreed in the end of last year, but let me remind you that was actually Plan B. Plan A was the use of frozen assets. So we should also keep in mind that if Plan B does not work, let's go back to Plan A. But we definitely need to deliver Ukraine the financing that they need to resist the Russian aggression. A delegação ucraniana, liderada pelo presidente Volodymyr Zelensky, lembrou que na linha da frente do conflito não é apenas a segurança da Ucrânia que está em jogo. Russia must not be left in any position that it could see as better than before, not in territory, not in technologies, not in politics. This is essential for peace and Europe. Zelensky diz estar confiante de que os Estados Unidos retomarão o apoio ao país assim que o foco deixe de ser o conflito no Médio Oriente. Uma multidão reuniu-se em frente ao cinema Babylon em Berlim, manifestando-se contra as ações de Israel na faixa de Gaza. Exibiam faixas e cartazes que pediam um boicote a Tel Aviv. O motivo era a visita de uma figura proeminente e controversa do movimento pró-palestiniano, a relatora especial da ONU, Francesca Albanese. Em entrevista à Euronews, abordou a nova pena de morte imposta por Israel aos palestinianos condenados por ataques mortais. Imagine the Palestinians introducing the death penalty for the Israelis. It would be a shock. It would be such a shock, but today nothing shocks anyone because the Palestinians have been so dehumanized in this part of the world and not just in Israel, that whatever happens to them is almost justified, because even I was checking the German media, they refer to a death penalty for terrorists. How do you dare calling an entire population terrorists? Com o início da guerra no Irão, a situação no Médio Oriente e arredor está a agravar-se cada vez mais. Conflito no qual o governo alemão, segundo Albanese, desempenha um papel decisivo. I've been warning against the risk of a regional war for 3 years now, because I knew that this has always been one of the goals of Benjamin Netanyahu in particular. To start with, Germany should stop providing weapons to Israel. And not because I say that, but because the International Court of Justice says that. Uma questão que também é alvo de críticas recorrentes na Alemanha. Im Babylon-Kino hinter mir stellte Francesca Albanese in den vergangenen Tagen einen Dokumentarfilm über die Lage im Nahen Osten und die Rolle der Vereinten Nationen vor. Zahlreiche Unterstützer versammelten sich in Berlin, aber auch Kritiker, die Albanese Antisemitismus vorwerfen. So auch die deutsch-israelische Gesellschaft, die im Vorfeld verlangte, dass das Event abgesagt wird. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu início na quarta-feira à audiência de alegações iniciais do processo do presidente Donald Trump para abolir a cidadania por direito de nascimento. Este caso histórico constitui um ponto central das tentativas de Trump para restringir a imigração e assim procurar pôr fim ao que é um direito constitucional nos Estados Unidos, ao abrigo da 14ª emenda. O presidente republicano quebrou o protocolo ao optar por assistir pessoalmente às alegações iniciais, sentando-se entre o público. Esteve presente quando foram expostos os argumentos da sua administração, mas não permaneceu na sala quando foi apresentada a defesa. I come out of the court today with the thought of my parents and so many of our parents and ancestors who came to this country seeking refuge, seeking new opportunities, and who relied on the rule that we've had in this country for 150 years, that everyone born here is a United States citizen, all alike. Uma multidão de manifestantes que se opõem às medidas de Trump para restringir os direitos também se reuniu em frente ao tribunal. If the Supreme Court chooses to overturn birthright citizenship after 158 years, then we would have to climb on top of that building and erase those words, equal protection under the law. We might as well replace it with gold letters that says Trump Court, not Supreme Court, Emperor's Court, King's Court. But today we come to say it's our court, it's the people's court. Trump assinou um decreto presidencial após regressar à Casa Branca no ano passado que suspendia a cidadania por direito de nascimento. Medida que foi bloqueada por tribunais de instâncias inferiores até que fosse proferida uma decisão do Supremo Tribunal. Os Estados Unidos levantaram as sanções contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. A medida é vista como mais uma prova de que a política venezuelana chegou a um entendimento com Donald Trump para que o país, rico em petróleo, procure estreitar laços com Washington após 3 décadas de hostilidade. Rodríguez saudou a decisão numa publicação, instando o homólogo norte-americano a retirar também outros indivíduos e entidades venezuelanas da lista negra dos Estados Unidos. Rodríguez foi sancionada pela primeira vez em 2018 durante o primeiro mandato de Trump. Foram congelados todos os ativos que detinha nos Estados Unidos e proibiram-na de fazer negócios com empresas norte-americanas. Na altura, Washington acusou-a de enriquecer às custas do povo venezuelano e de desempenhar um papel na erosão da democracia. No entanto, 3 meses após a captura de Nicolás Maduro, Washington passou a vê-la como parte da solução. A administração Trump acredita que Rodríguez poderia ajudar a abrir os vastos setores mineiro e petrolífero da Venezuela aos investidores norte-americanos sem a necessidade de uma reformulação completa do sistema político do país. Desde o início do conflito, os Estados Unidos e Israel atacaram pelo menos 132 locais culturais e históricos no Irão, de acordo com o responsável iraniano da Unesco. Vários palácios e uma mesquita ficaram danificados. اینکه هزینه‌ها چقدر اصلا نمیشه گفت. اولا ببین چه اینها پرایسلس به تعبیری، اینها غیر قابل جبرانن. چجوری میشه اینها رو تعبیر کرد؟ Fahtouzzi acusou os Estados Unidos e Israel de atacarem intencionalmente estes locais, salientando que os países possuem tecnologias avançadas que lhes permitem saber exatamente o que estão a atingir. A Unesco afirmou que forneceu antecipadamente a todas as partes do conflito as coordenadas dos locais de património para evitar danos. بی‌دفاع‌تر از میراث فرهنگی و میراث طبیعی که نیست. به نظرم در یک جمله هدف قرار دادن میراث فرهنگی هدف قرار دادن هویت انسانیه. اگر دغدغه انسان داریم لازمه که حرمت میراث فرهنگی رو نگه داریم. As autoridades iranianas solicitaram à Agência Cultural das Nações Unidas no início deste mês que adicionasse mais locais à sua lista de proteção.
3 meses após a intervenção das autoridades gregas para conter o surto de varíola ovina, que resultou no abate de milhares de animais, os agricultores encontram-se desesperados. No início de março já tinham sido abatidos mais de 480 mil ovinos e caprinos numa tentativa de conter a doença, tendo as zonas mais afetadas sido as da Grécia Central e do Norte. Είμαστε σε εγκλισμό για 2 μήνες 3, το οποίο δεν ξέρουμε πότε άμα ξαναβγεί άλλο κρούσμα, ξανά πάρει εγκλισμό. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζωοτροφές, να μην μπορούμε να βγούμε έξω για βοσκή και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Os agricultores afirmam que a acentuada diminuição do gado e a consequente queda na produção do leite representa agora uma séria ameaça para o queijo feta. Com denominação de origem protegida, este famoso queijo é um dos produtos de exportação mais valiosos da Grécia, se não ο mais valioso. Επειδή θανατώθηκαν 500-600 χιλιάδες πρόβατα, το γάλα θα είναι κατά πολύ μειωμένο. Με αποτέλεσμα θα επηρεαστεί και στη φέτα. Θα είναι πάρα πολύ μειωμένη η φέτα. Já os produtores de queijo da região lamentam que a produção de leite tenha diminuído cerca de 40% este ano, sendo a principal região produtora de feta do país, responsável por mais de metade das exportações totais. Qualquer perturbação na Tessália tem repercussões a nível nacional. Μειώνοντας το ζωικό κεφάλαιο, περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος. Εφόσον περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος, πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε λιγότερη φέτα. Segundo estimativas da Organização Interprofissional Nacional do Feta, a produção deste tipo de queijo poderá enfrentar um déficit de cerca de 20 mil toneladas até 2026. Em comparação, a produção total em 2025 foi de cerca de 140 mil toneladas.